Foi nesse local que o Sr. Valdivino e os seus colegas encontraram então os primeiros fragmentos cerâmicos, né? Então vou pedir para ele explicar um pouco para a gente como que foi esse achado. Pois bem, enquanto trabalhávamos no serviço de rotina do nosso dia a dia, cavando cova, a ferramenta bateu em alguma coisa diferente, aí eu parei o serviço e acionei lá no museu, a Noemi, naquele tempo, que ligou lá para a universidade, lá federal, lá em BH, e trouxe a equipe de arqueólogos, onde deu início a esse trabalho que aconteceu. O setor de arqueologia do Museu de História Natural da UFMG, em Belo Horizonte, eles enviaram uma equipe liderada pela arqueóloga Marta Maria de Castro e Silva, e eles abriram aqui uma área de escavação de aproximadamente uns 13 metros quadrados. Dessa área, eles retiraram outros vestígios arqueológicos, mais fragmentos de cerâmica, cachimbos tubulares, carimbos corporais, fusos de rede, tudo isso feito em cerâmica. O carimbo é um vestígio arqueológico raro de ser encontrado aqui no contexto de Minas Gerais. Ele foi um dos vestígios exumados aqui desse sítio arqueológico. É importante a gente lembrar um detalhe. Em 2005, essa área aqui ainda não tinham os sepultamentos atuais. Era uma área limpa, né? E eles estavam abrindo essa área para começar a colocar outras sepulturas. E foi nesse contexto que eles encontraram o sítio arqueológico. A vasilha encontrada pelo seu Valdivino e os seus colegas foi fundamental para que os arqueólogos conseguissem contextualizar inicialmente esse sítio arqueológico. Mas o que tinha de especial nessa vasilha? Era uma vasilha dupla ou geminada, né, como a gente chama em arqueologia. E essa vasilha, ela não é encontrada em qualquer sítio arqueológico. Em Minas Gerais, ela aparece numa região muito específica, em especial na região centro-oeste do estado. Nós não sabemos quando e por quanto tempo esse sítio arqueológico ele foi ocupado. O que a gente consegue fazer é uma relação com outros sítios arqueológicos Aratu-Sapucaí da região. Os arqueólogos contextualizam os outros sítios Aratu-Sapucaí encontrados na região de aproximadamente do século I da nossa era até o século XVI, que é quando os primeiros europeus estavam chegando na costa litorânea brasileira. Além do sítio arqueológico Cemitério Vale dos Sonhos, outros objetos arqueológicos já foram encontrados no município de Cláudio. Essa vasilha cerâmica, que foi encontrada no povoado de Palmital, tem uma forma, né, bem característica, essa forma piriforme dela, uma forma de pera, e é muito encontrada em outros sítios Aratu-Sapucaí. Essas vasilhas, elas eram feitas de diferentes técnicas, né, de construção. Eles pegavam um barro rico em argila, e depois utilizavam diferentes técnicas para montar a vasilha. Uma dessas técnicas é a técnica do roletado, que consiste em fazer pequenos segmentos, como se fossem cobrinhas, e depois colocar um em cima do outro e unir, né, dando forma a essa vasilha. Elas tinham um uso doméstico para cozinhar alimentos ou tinham um uso ritual. Elas eram utilizadas como urnas funerárias, então contendo ossos humanos, né? Ou elas eram utilizadas como tampas de urnas funerárias maiores, ou seja, peças muito semelhantes a essas, só que maiores, então elas eram colocadas por cima, fechando aí essa estrutura funerária. Além da vasilha cerâmica, aqui no museu a gente tem as peças líticas, né? As peças em pedra, as lâminas de machado polidas. Mas antes de chegar a essa forma polida, essa superfície lisinha, esses objetos eles passavam por um longo processo de produção, que envolvia basicamente 3 etapas. A primeira etapa, a etapa de lascamento, consiste em pegar um bloco natural, né, uma pedra a gente chama de percutor, e trabalhar essa rocha, né, batendo uma sobre a outra, retirando o excesso de matéria e dando uma forma geral para a peça. A segunda etapa consiste na etapa do picoteamento, que é refinar um pouco essa forma, batendo uma pedra sobre a outra. E a etapa final, então, é a etapa do polimento,
Então, se utilizando de um bloco maior de rocha, né, água e areia, então essa pedra ela era friccionada sobre a outra rocha, né, até chegar a essa superfície polida, essa superfície lisa que a gente tem na peça hoje. Essas lâminas de machado polida, elas eram utilizadas num instrumento maior, um instrumento composto que todos nós conhecemos hoje, que é o machado. Só que nós conhecemos com lâminas de metal, né? Naquela época eles utilizavam lâminas de pedra. Então as nossas pesquisas na região, elas vêm encontrando muitas dessas lâminas de machado polidas. Por exemplo, em Divinópolis, nós ficamos sabendo de uma peça que tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Então é uma peça muito grande, né? Que talvez teria a sua função primeira, né? No abate de árvores ou no trabalho das roças, um pouco mais limitado. E talvez seriam peças destinadas para um outro tipo de função, talvez troca entre grupos ou uma função ritual. Aqui no município de Cláudio, além de todos os recursos naturais disponíveis, tem um outro atrativo que poderia ser interessante para esses grupos humanos do passado, que são as pedreiras que nós vemos aqui. Além de serem marcos na paisagem, né, e bons locais de observação, essas pedreiras elas deixam a rocha de fácil acesso para a população, que poderia recuperar, né, essas rochas, fazendo uma fogueira bem próxima ao afloramento, bem próximo à rocha, e destacando uma porção dessa rocha, ou recolhendo pedras que rolaram lá de cima e que caíram, né, próximos à pedreira ou dentro dos cursos d'água. E é exatamente com essa pedra que eles faziam as lâminas de machado polida que nós vimos no museu e que nós estamos encontrando, né, em grande quantidade aqui no município. No levantamento de peças arqueológicas que nós estamos fazendo com o projeto Passado Pré-Colonial de Cláudio e região, nós encontramos algumas peças aqui no povoado do Corumbá. As pessoas elas tinham diferentes razões para escolherem um local, né, para se instalar. O arqueólogo ele não consegue saber o porquê as pessoas se instalaram exatamente naquele determinado local. O que ele consegue é avaliar a potencialidade biogeográfica do local e os recursos que o local tem a oferecer para os grupos do passado. Por exemplo, aqui no povoado de Corumbá, né, nós temos o Ribeirão Palmital, que circunda um pouco o povoado. Ele vai desaguar no Rio Pará. Era uma vegetação muito mais densa do que a gente encontra hoje, que eles utilizavam nas construções das suas casas, utilizavam na alimentação, utilizavam na produção de remédios. E, além disso, existiam muitos animais, né, diferentes animais aqui na região, que serviam de caça para esses grupos e, consequentemente, atraíam esses grupos para esses locais. Essas são só algumas impressões iniciais que nós temos a partir da análise dos objetos e da relação que essas pessoas estabeleciam com o meio ambiente que as circundava. É preciso aprofundar um pouco mais as pesquisas, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, trabalhar com diferentes fontes, né, e cruzar esses dados para construir hipóteses mais consistentes.